A voz rouca de Ana rasgou o ar enfumaçado do bairro alto como uma faca afiada, e quando pelas paredes de azulejos rachados da taberna Fado do Marai, esta saudade que me come o peito, como o sal do Atlântico que lambe as rochas de Sagres. As cordas da guitarra portuguesa vibravam sob os dedos calejados do tocador e o público. Uma mistura de turistas de olhos curiosos e lisboetas de almas cansadas prendia a respiração. Mas Ana não cantava para eles. Seus olhos, negros como a noite do Tejo, fixaram-se em uma figura na penumbra do fundo do salão. Maria. Ali, parada como uma estátua de mármore renascentista, com o casaco de lã cinzento ainda salpicado pela garoa de dezembro. O coração de Ana parou. 10 anos. 10 anos desde que Maria a deixara no dormitório da Universidade de Coimbra, com uma carta amassada e um silêncio que doía mais que qualquer grito. E agora, como uma onda traiçoeira do oceano, ela surgia de novo, roubando o fôlego da canção. Ana tropeçou na última nota, a voz falhando como um barco à deriva. O aplauso veio morno, educado, mas ela mal ouviu. Desceu do palco com as pernas trêmulas, o vestido negro de veludo colando à pele suada, e avançou pela multidão como se o chão fosse de brasas. Tu aqui, murmurou, parando a um palmo do rosto de Maria, tão perto que podia sentir o perfume de lavanda misturado ao cheiro de chuva que ela sempre carregava, como um lembrete das tardes chuvosas em que se enroscavam nas cobertas do quarto apertado. Maria piscou, os lábios entreabertos em surpresa, os cabelos castanhos curtos agora salpicados de fios prateados que o tempo teimara em adicionar. Ana, eu vim por ti. Ouvi dizer que cantavas aqui. Não aguentei mais fugir. Fugir. A palavra acertou Ana como um murro. Fugir de quê? Da família conservadora de Maria, com seu pai pescador em Aveiro que sonhava com netos e tradições católicas? Da sociedade de Coimbra, onde olhares sussurrados seguiam as duas pelas ruas de pedra, rotulando-as como amigas demais? Ou simplesmente de Ana, do amor que as consumia como um fado proibido? Ana sentiu as lágrimas queimarem, mas as engoliu com a força de quem aprendeu a sobreviver sozinha. Fugir? Tu me deixaste como se eu fosse um erro de juventude, Maria. Uma página virada num livro de poesia que ninguém lê. A taberna parecia encolher ao redor delas, o tocador de guitarra pausou, os copos de ginginha tilintaram em mãos nervosas. Maria estendeu a mão, tocando o braço de Ana, um toque leve, elétrico, que reacendeu faíscas adormecidas. Eu era uma miúda assustada. Agora sou uma mulher que sabe o que perdeu. Deixa-me explicar, por favor. Um café no Rocio, amanhã? Ana quis dizer não. Quis virar as costas e desaparecer na névoa do Tejo, como as gaivotas que gritavam lá fora. Mas o destino, caprichoso como as marés portuguesas, tinha outros planos. Amanhã, então, sussurrou e o mundo pareceu inclinar-se, como se Lisboa inteira conspirasse para o Nilás de novo. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas em arco do Café Nicola, no coração do Rocio, pintando de ouro as mesas de mármore e os transeuntes apressados com sacos de compras natalinas. Ana chegou cedo, o coração batendo como o sino da igreja de São Domingos, e quando memórias que ela tentara enterrar sob camadas de canções e solidão. Vestia uma saia plissada vermelha, inspirada nas danças folclóricas de Trás-os-Montes que sua avó lhe ensinara, e uma blusa de algodão branco com bordados de flores, um contraste ao luto negro do fado da noite anterior. Pediu um galão forte, o café com leite que aquecia as manhãs frias de Portugal, e observou o movimento, vendedores de castanhas assadas gritando nas esquinas, o elétrico 28 rangendo ao fundo, e o cheiro de pastéis de nata flutuando como uma promessa doce. Maria apareceu pontualmente, como sempre fora, pontual e precisa, traços de sua vida como jornalista no Diário de Notícias, onde cobria histórias de mulheres que lutavam contra o machismo enraizado nas tradições lusitanas. Seu casaco agora seco, os olhos verdes brilhando com uma vulnerabilidade que Ana não via desde os dias de Coimbra. Sentou-se, pedindo um pastel e um chá de limão e por um momento, o silêncio entre elas foi preenchido apenas pelo burburinho da praça. Eu casei, Ana, disse Maria finalmente, a voz baixa como um segredo de confissão. Com o João, o colega de redação. Mas divorciei-me há 2 anos. Ele era seguro.
como o Porto de Leixões em dia de calmaria. Mas não era tu. As palavras caíram como gotas de chuva no Tejo, e Ana sentiu o peito apertar. Casamento. Uma vida construída sobre as ruínas do que elas tiveram. E o que queres agora? Uma amizade tardia? Uma desculpa para dormires melhor à noite? A amargura transbordou, misturada à dor que Ana carregava como um fado inacabado. Maria inclinou-se para frente, os dedos traçando o padrão da mesa como se desenhasse mapas de um coração partido. Quero a verdade. Aquela noite em Coimbra, quando te beijei pela primeira vez no jardim do Mosteiro de Santa Cruz, sob as estrelas que pareciam olhos de Deus nos julgando. Eu fugi porque tinha medo. Medo do escândalo, do pai que me deserdaria, da mãe que choraria por netos que nunca viriam. Mas o medo comeu-me viva, Ana. E agora vejo-te aqui, cantando com a alma que eu abandonei, e sinto que o Atlântico todo não basta para lavar o que fiz. Ana fechou os olhos, revivendo aquela noite, o perfume de jasmim no ar, as mãos de Maria trêmulas em sua cintura, o primeiro beijo que soube a vinho verde e proibição. Elas eram estudantes então, Ana, de literatura portuguesa, sonhando em ser fadista como Amália Rodrigues, Maria, de jornalismo, com aspirações de mudar o mundo com palavras. O amor florescer em segredo, em passeios pelo Mondego, em sussurros nas bibliotecas empoeiradas. Mas o mundo de Portugal, ainda preso entre o saudosismo e a modernidade, não perdoava amores como o delas. Tu me traíste, Maria. Não com outro corpo, mas com o silêncio. Deixaste-me sozinha para enfrentar os olhares, as perguntas. Eu parti para Lisboa, construí esta vida de fado e lágrimas, e tu? Tu seguiste em frente. Lágrimas brilhavam nos olhos de Maria, refletindo o sol como diamantes no mar. Eu sei. E por isso vim. Para confessar, não para perdoar-me. Mas se me deres uma chance, Ana, eu provo que mudei. Vamos ao Tejo esta tarde? Caminhar como dantes, sem promessas, só. Presença. Ana hesitou, o coração dividido como as ruas labirínticas de Alfama. Mas o chamado do passado era forte, como o fado que a guiava. Está bem. Mas sem ilusões, Maria. O mar dá e leva, e eu já fui levado uma vez. A tarde desdobrou-se como um lenço de renda estendido ao vento. Elas caminharam pelo cais do Sodré, onde o Tejo lambia as docas com ondas preguiçosas, carregadas de sal e histórias de navegadores. O ar cheirava a peixe fresco dos mercados e ao incenso das igrejas próximas, e Ana apontou para o Cristo Rei do outro lado da água, erguendo-se como um guardião silencioso. Lembras-te quando jurámos ali, debaixo daquela estátua, que o nosso amor era maior que o rio? Maria assentiu, o rosto suavizado pela luz dourada. E era. Ainda é. Eu sinto como as ondas que nos banham agora, Ana, imprevisíveis, mas inevitáveis. Conversaram horas, tecendo fios de memórias, as festas de São João em Coimbra, com martelos de plástico e sardinha assada, as viagens clandestinas a Sintra, onde se perdiam nos palácios de contos de fadas, as noites em que Maria lia poemas de Sofia de Melbreiner para Ana, voz baixa contra a pele. O riso veio devagar, misturado a silêncios pesados, mas o sol poente pintou tudo de esperança. Quando se despediram na estação do metro, Maria roçou os lábios na bochecha de Ana, um beijo casto, mas carregado de promessas não ditas. Obrigada por hoje. Amanhã, no meu apartamento encheado, eu cozinho bacalhau à Brás, como a tua avó fazia. Ana voltou para casa no bairro alto com o peito leve pela primeira vez em anos, mas a noite trouxe sonhos agitados, ondas gigantes engolindo Maria, e ela, Ana, gritando no escuro. O Atlântico, sempre generoso e cruel, sussurrava avisos. O aroma de bacalhau desfiado misturado a cebola e batata frita invadiu o pequeno apartamento de Maria no Chiado, um ninho de livros empilhados e jornais amarelados, com vista para a Praça Luís de Camões, onde estátuas de poetas vigiavam as noites de Lisboa. Ana chegou com uma garrafa de vinho do Douro nas mãos, o coração acelerado como o trote dos cavalos na feira de cavalos de Alter do Chão. Cheiras a casa, disse, abraçando Maria brevemente, sentindo o calor do corpo que outrora fora seu refúgio.
A mesa estava posta com simplicidade portuguesa, pratos de cerâmica azul e branca, pão alentejano crocante e uma saladeira de azeitonas pretas de Elvas. Jantaram à luz de velas, o vinho fluindo como o rio que separava e unia terras. Maria contou histórias da redação, de mulheres em fábricas do Norte que lutavam por salários iguais, de ativistas em Faro que marchavam pelo casamento igualitário, um direito que Portugal abraçara em 2010, mas cujas raízes ainda sangravam em famílias tradicionais. Eu escrevi sobre elas, Ana, mas nunca sobre nós. Tinha medo que as palavras nos traíssem. Ana ouviu, o garfo pausando no prato, sentindo a confissão como uma ponte frágil sobre o abismo. E agora? Escreves sobre o que sentes? Maria baixou os olhos, o rubor subindo como o sol sobre o Algarve. Agora eu vivo. Contigo, se me deixares. A conversa derivou para o pessoal, como as águas do Tejo que se entrelaçam. Ana falou da avó, a fadista de Alfama que lhe ensinara a chorar sem lágrimas. O fado não é tristeza, miúda, é a alma que dança com a dor. Maria partilhou do divórcio, da solidão que a consumira como um inverno sem sardinha assada nas festas de verão. João era bom homem, mas não via maré em mim. Tu vês, Ana. Sempre viste. O vinho aquecia e com ele veio a impulsividade, aquela faísca portuguesa de viver o momento, como quem dança o rancho folclórico sem pensar no amanhã. Foi Ana quem quebrou o silêncio carregado. Levantou-se, o copo tilintando na mesa, e caminhou até a janela, onde a praça lá embaixo pulsava com casais de mãos dadas e músicos de rua tocando morna cabo-verdiana. Eu amo-te, Maria. Ainda. Como as ondas que não param de vir, mesmo depois da tempestade. Naquela noite no Rocio, quis-te odiar, mas o coração não obedece. Eu confesso, impulsiva, tola, como uma miúda de novo. Mas é verdade. As palavras saíram num fôlego só, e quando no quarto como uma declaração de fado. Maria ficou imóvel, os olhos arregalados, então se ergueu devagar, aproximando-se por trás. Seus braços envolveram a cintura de Ana, o queixo repousando no ombro. Eu também, minha saudade. Eu amo-te desde Coimbra, e o tempo só tornou isso mais fundo, como o oceano que nos cerca. O beijo veio natural, como o nascer do sol em Belém, suave no início, depois urgente, cheio de anos perdidos. Não era fogo devorador, mas uma chama lenta, tecida de lágrimas e risos contidos. Sentaram-se no sofá gasto, mãos entrelaçadas, falando até madrugada. Maria traçou planos, um fim de semana em Óbidos, a vila medieval de livros, onde podiam passear sem olhar julgadores. Ana riu, imaginando-as perdidas em ruas de paredes brancas, roubando beijos atrás de portas antigas. E o teu trabalho? As tuas canções? Maria perguntou, traçando os dedos no braço de Ana. Eu canto para ti agora. O fado muda quando o coração se enche. Mas nem o amor renascido era imune às correntes traiçoeiras. Na manhã seguinte, enquanto Ana se arrumava para ir à taberna, o telefone de Maria vibrou na mesa da cozinha. Ela atendeu com um sim, Teresa, a voz tensa. Ana pausou na porta, ouvindo fragmentos, a entrevista. Sim, sobre o ativismo LGBT. Mas não menciones o passado. Por favor. Quando desligou, Maria pareceu envelhecer 10 anos. A minha ex-colega de redação, Teresa. Ela sabe de nós, de Coimbra. Ameaça contar na entrevista que estou a fazer sobre direitos que era em Portugal. Diz que é jornalismo honesto, mas é vingança, ela sempre invejou o meu lugar na equipa. Ana sentiu o estômago revirar, como um barco em mar revolto. Conflito com a ex-colega, o título da sua vida ressurgia como um pesadelo. Diz-lhe para ir ao diabo. Ou eu falo com ela. Maria abanou a cabeça, os olhos cheios de pavor. Não, Ana. Isso só piora. Teresa é como o norte de Portugal, dura, ventosa, cheia de segredos enterrados nas montanhas. Se ela solta isto, não é só o meu emprego, é a família, os amigos que ainda não sabem. O idílio ruiu num instante, e Ana saiu para a rua com o peito apertado, o sol deschiado parecendo cinzento pela primeira vez.
Dias se passaram em tensão, como as cordas de uma viola afinada demais. Ana cantava no fado do mar com fúria renovada, as letras de saudade agora tingidas de raiva. Maria ligava à noite, voz sussurrada: eu resolvo, amor. Dá-me tempo. Mas o tempo era inimigo, e a confissão impulsiva de Ana, aquele eu amo-te, pairava como uma âncora, pesando o coração. Uma noite, após o espetáculo, Ana encontrou uma mensagem no telemóvel: encontro-te no Terreiro do Paço. Teresa quer falar. Vem sozinha. O pavor misturou-se à determinação. Ela vestiu o casaco e desceu as escadarias íngremes de Alfama, o vento do Tejo levando promessas de tormenta. O Terreiro do Paço estendia-se vasto e aberto sob a lua cheia, as águas negras do Tejo refletindo os arcos amarelos do palácio como um espelho partido. Era meia-noite e o lugar, outrora epicentro do Império Português, agora lar de pombos e memórias, parecia um palco vazio para o drama que se desenrolava. Ana chegou ofegante, o coração martelando como os tambores das marchas de São João. Maria estava lá, encostada à estátua de D. José I, o rosto pálido sob a luz dos candeeiros. Ao lado dela, uma mulher alta e esguia, de cabelos loiros curtos e óculos de armação preta, Teresa, ex-colega, com o ar de quem caça escândalos como um falcão minhoto. Tu vieste, disse Maria, a voz trêmula, estendendo a mão. Ana ignorou-a por um instante, os olhos fixos em Teresa. O que queres? Vingança barata num amor que não te pertence? Teresa sorriu, um sorriso frio como o granito de Sintra. Vestia um trench coat bege, típico de jornalistas que fingem neutralidade, e segurava um bloco de notas como uma arma. Não é vingança, Ana. É verdade. Maria aqui, a grande defensora dos direitos quer, escondeu seu próprio passado lésbico por anos. Casei-me com um homem, fingi normalidade, isso é hipocrisia. Eu conto na entrevista, e o mundo saberá a fadista que inspirou. As palavras acertaram como chicotadas, e Ana sentiu a fúria subir, misturada à dor antiga. Hipocrisia? Tu, que escreves sobre mulheres oprimidas enquanto as apunhalas pelas costas? Nós amávamo-nos em segredo porque o mundo, o nosso Portugal de procissões e terreiros, não perdoa. Maria escolheu sobreviver. Tu escolhes destruir. Teresa riu, um som seco como folhas de outono em Évora. Sobreviver? Ela subiu na carreira às minhas custas. Eu sei dos rumores em Coimbra, das noites que passaram juntas enquanto eu ficava sozinha na redação. Agora, equilibro as contas. Maria interveio, a voz ganhando força como uma onda crescendo. Para Teresa. Isso não é jornalismo, é inveja pura. Eu errei, sim, fugi do amor por medo da tua língua afiada, do teu julgamento. Mas Ana é a minha redenção. Se publicares, perdes-me como amiga, como colega. E perdes a ti mesma. O vento voou, carregando o cheiro de sal e algas, e por um momento, o trio ficou imóvel, o Tejo testemunhando o confronto como fizera com séculos de intrigas. Ana, impulsiva como o mar que batia nas falésias da costa da Caparica, deu um passo à frente. Escuta, Teresa. O amor de Maria e o meu não é escândalo, é poesia viva como os versos de Camões que cantamos no fado. Se queres verdade, escreve sobre isso, sobre como Portugal, terra de descobridores, ainda descobre-se a si mesmo. Mas não use o nosso coração como manchete sensacionalista. As palavras saíram carregadas de emoção e quando o estilo fadista de Ana, cru, poético, inescapável. Teresa piscou, o bloco baixando ligeiramente, como se as ondas de sinceridade desarmassem. Houve um silêncio longo, quebrado apenas pelo chapinhar distante das águas. Então Teresa suspirou, o rosto suavizando sem fadiga. Talvez tenhas razão. Eu invejei sempre, Maria. O teu talento, a tua coragem agora. Não publico. Mas promete-me, vive isso abertamente. Para que eu possa escrever sobre algo real, não sobre sombras. Maria assentiu, lágrimas escorrendo. Prometo. Obrigada, Teresa.
Por tudo. A ex-colega virou-se, desaparecendo na névoa como um fantasma de contos alentejanos, deixando as duas sozinhas sob o olhar impassível do rei equestre. Ana e Maria caíram nos braços uma da outra, o alívio misturando-se à exaustão. Acabou, murmurou Ana, o rosto enterrado no pescoço de Maria. Não o conflito, mas o segredo, sim. Agora é só nós e o Má. Caminharam de volta pelo terreiro, mãos dadas abertamente pela primeira vez em público, ignorando os olhares curiosos de um ou outro transeunte noturno. O amor, inundando como ondas do Atlântico, parecia invencível naquela hora. Mas o destino, tecelão caprichoso das vidas portuguesas, guardava mais curvas. Dias depois, enquanto Ana preparava-se para um espetáculo especial no Coliseu dos Recreios, uma noite de fado solidário para vítimas de cheias no Douro, Maria recebeu uma chamada da família. O pai, o velho pescador de Aveiro, adoecera gravemente. Vem, filha. Antes que o mar me leve, disse ele, voz fraca como conchas quebradas na praia. Maria hesitou, o pavor voltando como uma maré alta. E se eu contar tudo? Se ele me rejeitar? Ana, ao lado, apertou sua mão. Vai. O amor verdadeiro não foge da dor, dança com ela, como no fado. Maria partiu para o norte num comboio chuvoso, o coração pesado como as malhas de rede de pesca. Ana ficou em Lisboa, cantando para multidões anônimas, mas sentindo a ausência como um vazio no peito. As mensagens chegavam esporádicas. Ele está fraco, mas pergunta por ti, Ana. Pela amiga de Coimbra. Em um silêncio. 2 dias. 3. No quarto, Ana acordava suando, sonhando com ondas engolindo Maria em alto mar. Finalmente, na véspera do espetáculo, Maria regressou, os olhos inchados mas luminosos. Eu contei, Ana. Tudo. Ele chorou, não de raiva, mas de saudade pela filha que perdeu por medo. A mãe abraçou-me, falando de santas que amavam em segredo. Eles aceitam. Não de imediato, mas com o tempo, como o vinho do Porto que amadurece. O alívio foi uma onda gigante, lavando as dúvidas. Celebraram com um jantar simples em casa de Ana, cataplana de marisco, música de Marisa ao fundo, e pela primeira vez, o futuro pareceu um horizonte calmo. O Coliseu dos Recreios brilhava sob as luzes de Lisboa, sua cúpula de vidro capturando estrelas artificiais para a noite de fado solidário. O ar estava carregado de expectativa, bilhetes esgotados, o público de casacos quentes e cascóis vermelhos enchendo as cadeiras de veludo, todos reunidos para angariar fundos às famílias devastadas pelas cheias no Vale do Douro, aquela terra de vinhas em socalcos onde o Rio Douro, traidor como um amante ciumento, transbordara semanas antes. Ana subiu ao palco com o coração transbordando, o vestido de seda preta fluindo como as vestes de uma moura encantada nas lendas da Serra da Arrábida. Ao seu lado, invisível mas palpável, Maria, na primeira fila, os olhos verdes fixos nela como faróis no nevoeiro. A guitarra portuguesa iniciou o lamento, e Ana cantou estranha forma de vida, a voz rouca tecendo dor e esperança. Oh, esta saudade que me invade, como dor que inunda as margens. As palavras, impregnadas de sua própria história, tocaram a alma coletiva. O público chorava, recordando perdas, não só as cheias, mas as pessoais, as amadas que o tempo levara como uvas maduras colhidas cedo demais. No intervalo, Maria subiu aos bastidores, um buquê de flores de lis nas mãos, símbolo de pureza em Portugal, colhido no Jardim Botânico de Ajuda. Estás magnífica, amor. Como Amália renascida. Beijaram-se ali, entre caixas de som e figurinos, um beijo doce de vitória sobre as sombras. Mas o conflito, esse cão teimoso das narrativas humanas, rosnava ainda nas sombras. Teresa, redimida mas não esquecida, enviara uma mensagem naquela manhã. Artigo sai amanhã. Sobre o vosso amor, com permissão. Fizeste-me ver a luz, Maria. Era um gesto de paz, mas Ana sentiu um aperto. Exposição pública, num país onde o progresso LGBT marchava devagar, entre o orgulho de Lisboa e o conservadorismo do interior. Estás bem com isso? Perguntou a Maria, enquanto se preparavam para a segunda parte. Maria sorriu, traçando o contorno do rosto de Ana. Sim.
É hora de as ondas nos levarem, não das evitarmos. O espetáculo prosseguiu em êxtase, com duetos improvisados e o público cantando em coro. Ao fim, aplausos trovejantes, e Ana dedicou a última canção àquela que inundou o meu coração como o Atlântico em fúria e calmaria. Os olhares para Maria na plateia eram cúmplices e, pela primeira vez, Ana não se escondeu. Desceram juntas para a rua, onde a chuva fina caía como bênção, e caminharam até ao Mirador da Senhora do Monte, o ponto mais alto de Lisboa, de onde se via a cidade como um tapete de luzes, o castelo de São Jorge vigiando, o Tejo serpenteando como um fado líquido. Ali, sentadas num banco de pedra musgosa, com uma garrafa de moscatel partilhada, o amor aprofundou-se em confissões sussurradas. Lembras-te da nossa primeira viagem ao Algarve? Perguntou Ana, a cabeça no ombro de Maria. Praias desertas em Sagres, onde o vento sussurrava segredos de navegadores. Maria riu, o som leve como bolhas de espumante. E tu, nua no mar ao pôr do sol, desafiando o mundo. Eu amava-te tanto que doía. Falaram de sonhos. Ana queria gravar um álbum de fado quer, misturando tradições com vozes modernas como as de Carminho. Maria, um livro sobre amores escondidos na história portuguesa, de rainhas como de Catarina que amavam em silêncio a ativistas contemporâneas. A paixão crescia, inundando como prometido, toques casuais que viravam carícias, olhares que diziam mais que poemas. Não era luxúria cega, mas um romance maduro, enraizado na cultura que as moldara, o saudosismo que transforma perda em arte, a resiliência das mulheres portuguesas que tecem rendas finas de dores grossas. Contudo, o idílio foi interrompido por uma chamada inesperada, o agente de Ana, voz excitada. O teu fado de ontem? Viral? Mas há rumores, uma jornalista falando de um romance. Isso ajuda ou atrapalha a carreira? Maria ouviu, o rosto endurecendo. Teresa. Ela publicou cedo. Ana desligou, o pânico subindo como névoa matinal. E agora? Os fãs conservadores, a taberna. Vão-nos julgar como hereges num auto de fé. Maria puxou-a para si, firme como as muralhas de Óbidos. Deixemos julgar. O amor não é crime, é o nosso fado mais bonito. Amanhã enfrentamos juntos. Amanhã trouxe o artigo no Diário de Notícias, a fadista e a jornalista, um amor que desafia o Tejo. Palavras gentis, celebratórias, com fotos delas no terreiro, tiradas por Teresa, com permissão. A reação foi um tsunami, mensagens de apoio de mulheres em todo o país, de Porto a Faro, partilhando histórias semelhantes, mas também ódios velados, comentários de tios alentejanos e avós madeirenses murmurando sobre modas estrangeiras. Ana leu no telemóvel, o estômago em nós. É guerra, Maria. Mas Maria, com o fogo de quem cobrira revoluções sociais, respondeu, não guerra, revolução. Vamos ao orgulho em junho? Marchamos juntas, bandeiras ao vento. Os dias seguintes foram um redemoinho, entrevistas tímidas na RTP, convites para painéis sobre visibilidade que era em festivais como de Évora. Ana cantou em público com Maria ao lado, dedicando canções a amores que o mar não afoga. A paixão intensificou-se, transformando o apartamento de Maria num santuário de risos e planos, fins de semana em Évora, com provas de queijos e vinhos, ou noites em casa cozinhando caldeirada à moda de Setúbal. Mas o conflito com o passado não morria fácil, ecos de Teresa surgiam em mensagens ambíguas e a família de Maria testava limites, com o pai enviando postais de Aveiro. Vem com a tua Ana. Quero conhecer a que te faz sorrir. O verão chegou a Lisboa como uma manta ardente, com o calor do Alentejo subindo pelo Tejo e o ar carregado de cheiro a jasmim e mar. Ana e Maria, agora inseparáveis como as gêmeas de Castelo de Vide nas lendas folclóricas, decidiram fugir para o interior, uma viagem a Évora, a cidade branca de templos romanos e ossos capuchinhos, onde o tempo parecia parado em saudades eternas. Partiram de carro, um velho Fiat Panda pintado de azul como o céu de trás os montes, com uma caixa de pastéis de nata e uma garrafa de aguardente no banco de trás. A estrada serpenteava por planícies douradas de trigo, oliveiras centenárias vigiando como sentinelas, e Maria cantava fados ao volante, voz desafinada mas cheia de alma. Para em Tisbés, pediu Ana, apontando para o mirador onde Guadiana brilhava ao longe.
Pararam, estendendo uma manta xadrez sobre a relva seca e comeram queijo de serpa com pão, rindo de anedotas antigas. Lembras-te daquela vez em Coimbra, quando fugimos para a feira de São Mateus em Viseu e dançámos até amanhecer? Maria perguntou, deitada de costas, o sol beijando sua pele. Ana debruçou-se sobre ela, os cabelos caindo como uma cortina. Como esquecer? Tu com vestido de chita, eu com saudades no peito. Dançámos o vira e o mundo girou só para nós. O beijo veio ali, lento e profundo, selando promessas sob o céu infinito. Em Évora, alugaram uma casa de cal branca com pátio interno, flores de buganvília cascateando das paredes como véus de noiva. Os dias eram de exploração, visitas ao templo de Diana ao amanhecer, quando a névoa subia como fantasmas romanos, provas de vinhos em adegas subterrâneas, onde o ar cheirava a terra úmida e uvas maduras, e noites em que cozinhavam juntos, Ana ensinando Maria a fazer sopa da pedra alentejana, uma tradição de partilha que espelhava o seu amor. É como nós, disse Ana, mexendo o caldeiro. Ingredientes simples, mas juntos, viram banquete. Maria riu, roubando um beijo salpicado de coentros. Mas o paraíso tem suas serpentes, e a delas veio na forma de uma carta física, rara nos dias de e-mails, entregue pelo correio local. Era de Teresa, escrita à mão em papel pautado, como uma confissão de outro tempo. Maria, perdoa-me de novo. Eu menti no artigo. Não contei tudo. Há uma foto antiga, de Coimbra, vossa, que encontrei nos arquivos da universidade. Alguém a enviou anonimamente. Se publico, é escândalo, se não, chantageiam-me por uma promoção negada. Ajuda-me, ou o vosso segredo morre comigo. O pavor gelou o sangue de Maria, que mostrou a carta a Ana com mãos trêmulas. Reação. Ela traiu-nos outra vez. Ana sentiu a traição como um punhal, afiado, inesperado, e quando a partida de Maria anos antes. Porquê ela? Porquê agora? Sentaram-se no pátio, o sol poente tingindo tudo de vermelho como sangue alentejano, e debateram: ignorar? Confrontar? Maria, com sua mente jornalística, optou pela ação. Vamos a Lisboa amanhã. Enfrentamos isto juntas. A viagem de regresso foi silenciosa, o rádio tocando fados de tristeza, e Ana cantava baixinho, transformando a dor em arte. De volta à capital, marcaram um encontro com Teresa num café discreto no bairro Alto, o mesmo onde Ana cantara semanas antes, agora vazio à tarde. Teresa chegou pálida, olheiras profundas como as minas de ouro de Aljustrel. Não foi ideia minha, jurou, deslizando a foto sobre a mesa. Uma polaroid desbotada de Ana e Maria, jovens e abraçadas no jardim da universidade, beijando-se sob uma oliveira. Alguém quer destruir-nos. Um rival na redação, talvez. Se eu publico, ganho, mas perco-vos. Maria, olhos flamejantes, rebateu. E se não publicas? O que queres de nós? Teresa baixou a cabeça. Apoio. Um testemunho teu para um artigo sobre bullying no trabalho. Eu sou quer também, Maria. Escondi por medo, como tu. A revelação caiu como chuva de verão, lavando preconceitos. Ana, coração amolecendo como pão em leite, estendeu a mão. Somos mais fortes juntas. Dá-nos a foto, nós destruímos. E tu, junta-te a nós, não como inimiga, mas como irmã no fado da vida. Teresa chorou, assentindo, e o pacto selou-se com abraços e cafés fortes. A foto queimou naquela noite na lareira do apartamento de Ana, cinzas voando pela chaminé como libertações. O incidente fortaleceu o laço, transformando traição em aliança. Maria escreveu o testemunho, expondo machismo na redação sem nomes, e Teresa publicou um artigo que ecoou, inspirando outras vozes. Ana, inspirada, compôs uma nova canção, Ondas de Traição, um fado de perdão e renascimento, que cantou no fado do mar para uma casa lotada. Maria, na primeira fila, aplaudiu com orgulho, o amor brilhando como o Tejo ao meio-dia. O outono varreu Lisboa com folhas douradas do castelo de São Jorge caindo como confetes de um carnaval tardio,
E com ele veio o teste final do amor delas, não um conflito externo, mas o interno, o sussurro da dúvida que o tempo planta como sementes de eucalipto no solo pobre. Ana recebera uma oferta, uma turnê pelo Brasil, terra de avós portugueses onde o fado misturava-se ao samba, cantando em palcos de São Paulo e Rio para comunidades luso-brasileiras famintas por raízes. É o sonho, Maria. Mas... e tu? A tua vida aqui, o jornal, a família? Sentaram-se na varanda do apartamento encheado, xícaras de chá de ervas fumegando, o Tejo lá embaixo carregando barcos de carga como memórias flutuantes. Maria hesitou, o rosto sombreado pela luz oblíqua. Vai. O amor não prende, solta como as gaivotas que voam livres. Mas nos olhos dela, Ana viu o medo, o mesmo que as separara em Coimbra. Não é isso. Eu temo que o mar nos separe de novo. Tu no Brasil, eu aqui. As ondas levam tudo. A confissão impulsiva veio de Maria então e quando de Ana meses antes. Eu amo-te tanto que dói imaginar sem ti. Casa comigo, Ana? Não num cartório frio, mas numa cerimónia nossa, no Tejo, com fado e vinho, família e amigos. Antes que a distância nos roube. Ana ficou sem fôlego, o coração inundado como prometido, ondas do Atlântico, quentes e avassaladoras. Sim. 1000 vezes sim. O planejar começou como um fado alegre, convites manuscritos em papel de linho, inspirados nas cartas de amor de Fernando Pessoa, um vestido para Ana de renda de Vila do Conde, branco como as praias de Comporta, para Maria, um fato azul marinho evocando o uniforme de navegadores. A família de Maria veio de Aveiro, o pai, recuperado mas frágil, trazendo redes de pesca como bênção, a mãe, com doces de ovos moles. Amigos de Coimbra e da redação lutaram o cais de Belém, onde o mosteiro dos Jerónimos erguia-se como guardião. O dia da cerimónia amanheceu claro, o sol de dezembro, raro em Portugal, banhando tudo em ouro. Elas trocaram votos à beira do Tejo, com um monumento aos descobrimentos ao fundo, simbolizando jornadas partilhadas. Ana, voz trêmula, tu és a minha saudade encontrada, o fado que canto para sempre. Maria, olhos úmidos, e tu, as ondas que me levam sem medo. O padre, um aliado que era de Setúbal, abençoou-as com palavras de inclusão e o banquete seguiu, sardinha assada, cataplana e danças de rancho com um grupo folclórico de Alfama. Teresa, agora amiga, ergueu um brinde, ao amor que trai as correntes. A lua cheia testemunhou a noite, e enquanto a cidade dormia, elas caminharam pelo Tejo, mãos dadas, o futuro um horizonte sem fim. Ana partiu para o Brasil semanas depois, mas Maria juntou-se-lhe em São Paulo, cobrindo a turnê para o jornal, uma parceria de amor e arte. As ondas do Atlântico, outrora separadoras, agora uniam cartas, chamadas, reencontros em praias cariocas onde o samba encontrava o fado. Anos fluíram como o Douro em calmaria. Ana gravou o álbum, um sucesso que levou o fado que era palcos mundiais. Maria publicou o livro Amores do Tejo, um testamento humanista de resiliência portuguesa. O conflito com o passado, ex-colegas, medos, traições, tornou-se cicatriz honrada, lembrete de que o amor, como Portugal, é terra de saudades e renascimentos. Elas envelheceram juntas em Lisboa, numa casa em Alfama com vista para o castelo, ensinando fado a netas imaginárias em sonhos. O coração, inundado para sempre, batia em uníssono com as ondas eternas. E assim, no fim, não foi BKCH, mas um final humanista. O amor vence não pela força, mas pela persistência suave, como as marés que moldam falésias sem alarde. Portugal, com sua alma de poeta, sussurrava aprovação no vento.